Em 2023, o Brasil tornou-se a nona maior economia do mundo. Mas a verdade é que temos muito pouco a comemorar. Neste vídeo, iremos fazer um raio-x da economia brasileira em 2023, explicando como este último ano se tornou um ponto de inflexão para a nossa economia, que mudou drasticamente de rota e agora começa a trilhar um caminho perigoso e insustentável que inevitavelmente nos levará de volta para o desastroso cenário de estagflação. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos. E com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. A riqueza de uma sociedade pode ser medida através da facilidade com que a sua população tem acesso a uma vasta quantidade e variedade de bens e serviços através do consumo, que é a última etapa do processo produtivo de uma economia. Mas antes que esses bens e serviços possam ser consumidos, eles terão de ser produzidos, e para que estes bens e serviços sejam produzidos, é necessário investimento. Investimento em maquinário, mão de obra, matéria-prima e em outros fatores necessários para a produção. Mas o investimento, por sua vez, só é possível se antes houver poupança disponível, já que é impossível investir se você tiver consumido tudo que você ganhou. Desse modo, entendemos a sequência lógica do crescimento de uma economia, a cadeia de acontecimentos que possibilita a criação de riqueza e o desenvolvimento econômico sustentável de uma sociedade. Entretanto, boa parte da ciência econômica atual acredita que é possível burlar esse processo e gerar crescimento econômico de maneira alternativa através de atalhos para se alcançar resultados no curto prazo, como a impressão de dinheiro ou uma elevação desordenada dos gastos públicos. O problema com esses atalhos é que, apesar de gerarem resultados no curto prazo, no longo prazo eles vão relegar uma herança trágica de retrocesso, já que dinheiro por si só não é riqueza, mas apenas uma representação dela, e portanto, aumentar a oferta monetária não tornará um país mais rico, apenas aumentará a quantidade dos meios de trocas existentes ao mesmo tempo em que distorce toda a cadeia produtiva. E governos são incapazes de gerar riqueza, pois todo gasto feito por ele inevitavelmente será custeado através de mais impostos ou mais inflação. Portanto, cada centavo adicional gasto pelo governo incidirá em um fardo ainda maior para quem de fato produz riqueza no país. Entretanto, o próprio método utilizado para medir o crescimento de uma economia hoje estimula o uso desses artifícios, já que considera o consumo das famílias e dos gastos governamentais como fatores que influenciam positivamente o PIB. Portanto, quanto mais as famílias consumirem, quanto mais o governo gastar, maior será o PIB de uma economia no primeiro momento. A partir daí, é possível inferir que se o Banco Central inundar a economia do país com uma maior oferta de dinheiro, maior será a quantidade de crédito disponível e, consequentemente, maior será o nível de consumo das famílias, tornando o PIB ainda maior. Da mesma forma, se o governo gastar muito além do que arrecada, o PIB inicialmente será maior do que caso o governo tivesse mantido suas contas em dia. Entretanto, um aumento do consumo do governo e das famílias, não acompanhado de um aumento no nível de poupança e de investimento, é uma conjuntura falha e, portanto, em ambos os casos, esse crescimento inicial se mostrará insustentável e incidirá numa crise econômica que deixará o país em uma situação pior do que estava inicialmente. Neste contexto, analisar o desempenho da economia do Brasil em 2023 torna-se uma tarefa reveladora. Ao verificarmos o último relatório de contas trimestrais, que é o documento por meio do qual o IBGE divulga o PIB brasileiro, podemos observar que o crescimento do país a partir de 2023 tem se sustentado tanto pelo aumento do consumo das famílias quanto dos gastos do governo. Simultaneamente, o FCBF, ou Formação Bruta de Capital Fixo, que é o indicador que representa o montante investido pelas empresas privadas e que está diretamente ligada à capacidade produtiva do país e, portanto, à sustentabilidade do crescimento econômico, despencou 7% durante todo o ano de 2023. Ainda de acordo com o relatório do IBGE, podemos observar também que, além da taxa de investimento,
A taxa de poupança como proporção do PIB tem evidenciado uma queda significativa em relação aos anos anteriores. Já ao consultar o último relatório de estatísticas do setor externo do Banco Central brasileiro, podemos verificar que o investimento direto no país, indicador que registra o saldo de entrada e saída de investimento externo voltado para ganhos de longo prazo, como a abertura de filiais multinacionais e obras de infraestrutura, despencou mais de 35% a partir de janeiro. Já em relação à trajetória fiscal do país em 2023, mesmo sem pandemia, sem recessão e sem eleições, e com o governo forçando ao máximo um aumento da arrecadação, tivemos um déficit primário de 230 bilhões de reais, o maior da história desconsiderando o ano de 2020, por motivos óbvios. E aqui é válida a ressalva de que quando falamos em déficit primário, estamos desconsiderando o pagamento de juros da dívida pública, que aliás em 2023 cresceu quase 10% em relação ao ano anterior e voltou a crescer também em termos de proporção do PIB, depois de anos seguidos de forte queda. Ou seja, o rombo real é bem maior do que os 230 bilhões divulgados. Já em relação ao comportamento do Banco Central em 2023, ao consultar o site da instituição, podemos perceber que o M2, que é o agregado monetário que melhor reflete a quantidade de moeda em circulação no país, seguindo a tendência do ano anterior, continuou aumentando em ritmo acelerado. Apesar de ainda faltar os dados referentes aos 2 últimos meses do ano, em 2023, o M2 cresceu a uma taxa de 15% até o final de outubro. Por fim, o fator mais preocupante em relação à economia brasileira e que pôde ser observado ao longo do ano de 2023 foi a nítida desaceleração do crescimento do país. Tal fato pôde ser observado tanto através do crescimento trimestral do PIB, que veio caindo trimestre após trimestre. O mesmo processo também pôde ser observado através do IBC-BR, indicador que mede o nível de atividade econômica do país mensalmente e que funciona como uma espécie de proxy do PIB, e que também tem despencado mês após mês desde abril. Como ficou evidente, o crescimento recente do país tem se sustentado em um aumento dos gastos do governo, bem como do consumo das famílias, ao mesmo tempo em que o nível de poupança e de investimento, que são os pilares de um crescimento sustentável, tem despencado ao longo do último ano. Esse aumento desordenado dos gastos do governo tem refletido diretamente na disparada do déficit fiscal e do crescimento da dívida pública. Como resultado, a tendência é que nos próximos anos, cada vez mais a impressora do Banco Central seja utilizada para cobrir esse rombo, o que deverá aumentar a pressão inflacionária no país, caso tal trajetória não seja revertida. Ao mesmo tempo, a sanha do atual governo em aumentar a arrecadação vai sobrecarregando cada vez mais, além da sua própria população, o seu setor produtivo, o que tenderá a desacelerar ainda mais a economia do país no futuro próximo. É verdade que estamos apenas no início dessa tortuosa trajetória, mas a lembrança recente do desastre provocado pelas mesmas medidas que estão sendo tomadas hoje nos fazem ter certeza de qual será o destino final desse percurso, caso essa trajetória não seja revertida a tempo. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.